Boa tarde. Bem, meus amigos, não por acaso, hoje nós escolhemos um assunto que nos foi solicitado por uma outra casa a respeito do propósito da vida. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, todos os anos promove a campanha em favor da vida, o título da campanha, o lema da campanha esse ano é Fé na Vida. E essa mesma federação divulga materiais, cartazes, sugere estudos, trabalhos, pesquisas em torno do assunto da valorização da vida. Pelo menos durante este mês de setembro, que é dedicado a uma atenção maior, a uma reflexão maior a respeito do valor que a vida tem, o Setembro Amarelo. Então, do livro Vida em Abundância, do escritor Cleto Brutes, da editora Fergus, de 2024, tiramos aqui uma mensagem, uma frase do livro Vida em Abundância, do escritor Cleto Brutes, da editora Fergus, de 2024. Diz assim: quando o indivíduo compreende a finalidade da vida, passa a se interessar e a se integrar a tudo que envolve a vida e o viver. Então, como é importante nós sabermos a finalidade, o propósito, o objetivo da vida, sempre. Da vida como um todo, única, e das diversas existências que nós temos, seja na Terra, seja em que planeta for, Todas essas existências, qual é o propósito de tudo isso? Todos nós queremos vida em plenitude, em abundância, obviamente. Ninguém quer uma vida meia boca, Ninguém quer deixar de viver, mas sim deixar de sofrer. E a plenitude que nós podemos alcançar durante a nossa encarnação atual, durante essa existência, é a consciência tranquila de que nós estamos dando o nosso melhor, fazendo o nosso maior esforço para poder cumprir a nossa jornada de trabalho, conforme nós escolhemos, ou escolheram por nós, ou nos ajudaram a escolher, na erraticidade, na esfera espiritual, enquanto nós estávamos lá torcendo, pedindo, aguardando muito, ansiosos, por uma nova oportunidade de aqui podermos encarnar. E quando a gente menciona esse termo jornada de trabalho, nós estamos nos referindo ao nosso projeto reencarnatório, que absolutamente todos nós encarnados temos um traçado. Cada um de nós tem o seu, nenhum de nós caiu de paraquedas, nenhum de nós está solto aqui assim, sem saber o que tem que fazer. Nós temos metas previamente traçadas, mas de acordo com a necessidade evolutiva de cada um de nós. São planos de vida, programas de ação, por assim dizer, que embora não estejam nitidamente escritos para a gente poder enxergar com os olhos da carne, com os olhos físicos, eles estão sempre presentes dentro de nós em forma de intuição. Qual é a diferença de intuição e inspiração? Quando a gente inspira, o ar entra no pulmão, então ele vem de fora, Então, a inspiração é aquilo que vem de fora. Vem dos amigos espirituais, dos bons, dos não bons ainda. Isso é inspiração. Agora, a intuição nós já temos dentro de nós. É algo que nós já temos na nossa bagagem, das vidas que nós já, das existências que nós já tivemos, está na nossa vida única. E, de vez em quando, aflora alguma coisinha para nos ajudar, nos auxiliar no cumprimento da nossa tarefa. Porém, nós somos dotados do velho amigo conhecido,
livre-arbítrio. E muitas vezes nós nos desviamos dessas metas que nós mesmos traçamos, um pouco mais, um pouco menos. Às vezes nós nos desviamos, na verdade, muito. Ficamos bastante distantes do nosso plano, do plano da jornada de trabalho. Mas por que nós nos desviamos? Porque ao reencarnar, nós acabamos, quando chegamos aqui e vemos o que a Terra, o que o plano físico oferece, nós acabamos muitas vezes nos permitindo seduzir pelas facilidades, pelas comodidades, pelos prazeres do mundo, enfim. Ou, por outro lado, nós julgamos equivocadamente que as dificuldades que nós temos que enfrentar são muitas. E nós acabamos pendendo para um caminho aparentemente mais fácil, mas só aparente. Essa facilidade, ela é do mundo. Ela não é aquela que nós necessitamos alavancar para alavancar a nossa evolução espiritual. É uma facilidade ilusória. Mas isso não é uma coisa que acontece com uma ou duas pessoas no planeta. E isso acontece com 99% dos seres que estão hoje encarnados na Terra. E se acontece com 99%, nós estamos quase que totalmente fazendo parte dessa estatística, né? Nós não nos excluímos disso. É por isso que nós jamais deveríamos julgar ninguém. Jamais. Pelos erros que cometem enquanto estão aqui, por ter cometido um erro contra a sua própria vida, tirando a vida do corpo físico. Jamais deveríamos julgar ninguém. Ninguém. Não temos essa moral e esse direito, né? Mas nós necessitamos identificar, reconhecer as nossas próprias fragilidades, para nós podermos tratar delas e substituir por potência, por força. Porque assim, quando nós vamos tratar de uma doença, nós precisamos saber de que doença nós estamos tratando, né? Se nós não sabemos qual é a enfermidade que nós temos, o médico mesmo não vai saber como nos tratar. Ele precisa saber qual é a nossa enfermidade. Então, assim, para nós podermos aprender a identificar as nossas fragilidades, nós precisamos começar, pelo menos, a nos conhecer. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos ali uma receita muito boa, dada por Santo Agostinho. Aquela análise diária que nós podemos fazer, que ele fazia enquanto estava aqui na Terra, para saber como é que foi o meu dia, o que me incomodou, a quem eu incomodei, a quem eu posso ter prejudicado, se eu gosto de tudo aquilo que eu fiz, se alguém fizesse para mim eu ia achar bom, ou pelo contrário. Enfim, o que foi que me incomodou naquele dia? Quais foram as emoções daquele dia que me incomodaram? Quais foram os sentimentos que eu não gostei de ter naquele dia? É uma maneira de nós começarmos a nos conhecer e identificar as nossas necessidades e as nossas fragilidades, né? Apesar de que isso às vezes nos causa um pouco de incômodo. Mas nós precisamos começar a fazer isso se já não fazemos, né? Porque é para o nosso bem. E qual é a maior fragilidade do ser humano na atualidade? É a ilusão de que nós estamos no mundo única e exclusivamente para desfrutar, para usufruir, sem grandes esforços. Lembram que Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada? A primeira vez que a gente lê isso é muito esquisito, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, e o título do capítulo é Estranha Moral, porque parece estranho,
que Jesus não tenha vindo trazer a paz, né? Só que assim, que paz é essa a que ele se referia? Ele se refere à paz da preguiça, da inércia, da inatividade, do deixar passar, laisser-passer, e não a verdadeira paz de espírito. Essa ele veio trazer, a verdadeira paz de espírito. Ele veio trazer a receita para que nós possamos encontrar dentro de nós, conquistar a verdadeira paz, que é a paz de espírito, a paz de consciência. Então assim, ó, Jesus não vinha alimentar a nossa paralisia evolutiva. Ele vinha nos fazer trabalhar, né? E isso se deve, em grande parte, às ideias materialistas, essa ilusão que a gente tem de que tudo eu tenho que ver, eu tenho que palpar, né? E é isso, que é o mundo está virado nisso, só existe isso, né? E que eu tenho que usufruir, né? Porque as ideias materialistas imperam ainda na nossa sociedade atual, né? Fazendo com que nós não analisemos, não reflitamos a respeito daquilo que foge aos nossos olhos físicos. Por isso a gente não quer se examinar muito, se analisar, né? Porque a gente não está enxergando, mas a gente sente. E isso é muito importante. Então, nesse aspecto, nós não queremos adoecer. Ninguém quer ficar doente, né? Embora nem sempre nós cuidemos da nossa saúde física. Mas a gente não quer ficar doente. E a nossa saúde física começa pela saúde mental. Nós não queremos perder nada, do tipo uma coisa material, uma posição social, um emprego, um relacionamento amoroso, um ente amado. Nós não queremos perder, né? Nós não queremos envelhecer fisicamente, tanto que algumas pessoas acabam muitas vezes se submetendo a verdadeiros desvarios na tentativa de manter a aparência jovem. E aí eu costumo comentar que às vezes a gente vê celebridades na mídia que dizem que fizeram harmonização facial. Eu não entendo de harmonização facial, mas os resultados que eu vi até hoje nas celebridades parece que não foram muito, pelo menos para o meu gosto, não foram muito favoráveis, né? Mas enfim, que faça, né? Nada é proibido, que nós possamos fazer o possível pela nossa aparência jovem, né? Quem não gosta de pintar o cabelinho, fazer uma sobrancelha que já está tudo branquinho, fazer, né? Dar uma ajeitadinha, nada com exagero, para não nos prejudicar. Mas e será que por dentro eu ainda estou me sentindo jovem? Será? Tudo isso não significa, todas essas coisas não significam que nós estamos na Terra exclusivamente para sofrer. Nós não estamos aqui para sofrer, mas sim para aprender, porque a vida como um todo é um eterno aprendizado, mas nós precisamos ter interesse em aprender. Inclusive, nós aprendemos muito com as adversidades. E desses amigos que estão aqui num número bem alto, que maravilha ver tantos rostos, muitos devem ter passado no ano de 2024 pela adversidade da inundação, né? Muitos devem ter passado e devem ter tido um grande aprendizado. E aqueles que não passaram por si mesmos, né, nas suas casas, passaram de qualquer forma por ver amigos, por ver familiares, perdendo muitas coisas que são necessárias, né? O lar, né, é necessário. E muitos auxiliaram aqueles que não sofreram nada de danos físicos, de danos materiais, fizeram alguma coisa para ajudar. E aqueles que não podiam ajudar de forma alguma, com certeza ajudaram pelas suas preces, o que é uma coisa muito importante. Então, assim, nós aprendemos com a adversidade, sim, se nós quisermos, né? Mas nós podemos também e devemos usufruir do que esse planeta proporciona. E se a gente for parar para pensar, o que a gente vê, né, tanto a olho nu, né, presencialmente, quanto em vídeos, em fotos, em coisas que nós vemos na mídia, o nosso planeta é
tremendamente maravilhoso. Será que a gente não enxerga pelo menos uma luz no fim do túnel de que esse planeta nos oferece todas as oportunidades, todos os recursos para nós cumprirmos bem a nossa jornada? Ele oferece tudo o que nós precisamos. Mas existem alguns conflitos, algumas guerras existem, que não foram criadas pelo Criador, foram criadas pelas criaturas, que ainda estão num nível evolutivo que ainda falta bastante, né? Falta muito para nós. Bom, Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, pela caneta do Divaldo, nos diz assim, capítulo 42, o título é A Frente do Desespero. Dias há nos quais tens a impressão de que mesmo a luz do sol parece débil, fraca, sem que consiga fulgir, brilhar nos panoramas do teu caminho. Tudo são inquietações e ansiedades que pareciam vencidas e que retornam como fantasmas ameaçadores, gerando clima de sofrimento interior. Quem nunca passou por isso? Nessas ocasiões tudo corre mal. Acontecem insucessos imprevistos e contrariedades surgem de muitas coisas insignificantes que se amontoam, transformando-se em barreiras cruéis, de difícil transposição. Surgem aflições em família, que navegava em águas de paz, repontam problemas de conjuntura grave, em amigos que te buscam socorros imediatos, e como se não bastassem, a enfermidade chega e se assenhoreia da frágil esperança, que então se faz fugidia. Nessa roda viva, gritas interiormente por paz e sentes indescritível necessidade de repouso. Aquela paz que não é a que o Cristo veio trazer. A paz que nós queremos é que tudo se resolva sem grande esforço. A morte se te afigura uma bênção capaz de libertar-te de tantas dores. A hora do desânimo, a hora do desespero, da desesperança. Mas, nos diz Joana, refaz, porém, a observação. Tudo são testemunhos necessários à fortaleza espiritual, indispensáveis à fixação dos valores transcendentes, ou seja, valores que não vão ficar aqui na Terra, vão junto conosco onde nós estiverem, transcendem, não são valores materiais. Não fora isso, porém, todas essas abençoadas oportunidades de resgate e a vida calma amolentaria o teu caráter, conspirando contra a paz por vindoura, por adiar o instante em que ela se instalaria no teu imo. Ou seja, todas essas coisas nós precisamos para conquistar a paz de verdade. Quando tudo corre bem em volta de nós e de referência a nós, não nos dói a dor alheia, nem nos aflige a aflição do próximo. Perdemos a percepção para as coisas sutis da vida espiritual, a mais importante, e desse modo nos desviamos da rota redentora, ou seja, nós fugimos da nossa jornada de trabalho, de uma forma ou de outra, né? E não raras vezes o que mais nos encrenca é justamente o conceito que cada um de nós traz em si sobre o sentido da vida. Aliás, ainda mais grave é nós perguntarmos para alguém sobre isso e esse alguém nos responder que não sabe qual é o sentido da sua vida. Isso é grave. Há alguns anos foi realizada uma pesquisa entre jovens universitários em Porto Alegre e houve muitas respostas nessa direção. Muitos não tinham ainda encontrado o propósito das suas vidas ou não tinham ainda nem parado para pensar sobre isso. Ou seja, andavam no modo automático, no piloto automático. O que é que me faz acordar todos os dias pela manhã,
fazer a minha higiene, me levantar, fazer a minha higiene, fazer a minha alimentação, sair para o meu trabalho, para o meu estudo. O que me faz agir nos meus dias? Qual é o que me move? Qual é o meu mote? Dr. Bezerra de Menezes, em uma de suas reuniões fraternas, foi convidado por um renomado materialista para um debate público em que eles pretendiam provar a superioridade do materialismo. Os amigos que viram o filme, acredito que todos, principalmente os trabalhadores e estudantes desta casa, devem ter assistido ao filme Bezerra de Menezes, né, sobre a vida dele. Essa cena está lá, devem lembrar. Ele aceitou o desafio, mas com uma condição: que os materialistas apresentassem para ele também pessoas que haviam sido verdadeiramente beneficiadas pelo materialismo. Ele contrapôs, então, o materialismo com argumentos baseados justamente na doutrina espírita, que ele já professava, desafiando materialistas a apresentarem pelo menos um caso em que a filosofia deles, materialista, tivesse trazido consolo, esperança, auxílio moral aos infelizes, aos desgraçados, como ele se refere, ou que tivesse tirado alguém do sofrimento. A doutrina materialista, só para os amigos saberem, é aquela que não crê em nada além daquilo que se vê aqui. Então, todas as doutrinas espiritualistas, a doutrina espírita é uma doutrina espiritualista, mas não é a única. Toda aquela doutrina, toda aquela crença que prega que existe algo além do túmulo, além da matéria, é uma doutrina espiritualista. Bem, ele então argumentava que o materialismo, negando a imortalidade da alma, deixava um vazio existencial e que não preenchia as necessidades espirituais e morais da vida. Ao contrário do que o espiritismo oferece nas leis de causa e efeito e reencarnação, que já são duas coisas essenciais para que nós possamos entender, compreender o que se passa conosco, e o motivo de algumas coisas. Então, diferente da doutrina materialista, as doutrinas espiritualistas, em especial a doutrina espírita, vem nos dizer que a vida não é só isso que a gente pode ver, tocar aqui nesse planeta. Ele nos esclarece pelos seus princípios basilares sobre Deus, a existência de Deus. Sem ele não adianta nem começar a querer estudar mais nada, sem a existência de Deus. A existência e sobrevivência do espírito, ou seja, não sou um corpo que agora está alugando uma alma. Nós somos espíritos imortais que agora estamos utilizando essa ferramenta chamada corpo físico, que nos foi emprestada por Deus. E nós temos que cuidar dele, claro. Mas ele é passageiro, nós sabemos, né? No máximo 100 e poucos anos, 120, 130, que diante da eternidade que nós temos pela frente, é muito pouco mesmo. Livre-arbítrio e lei de causa e efeito, ou seja, eu posso escolher as minhas atitudes, mas eu sou responsável por elas, porque elas vão acarretar consequências. Aí está a lei de causa e efeito. Reencarnação, que é a explicação para tantas coisas que nós até então não entendíamos. Pluralidade dos mundos habitados, e nós que muitas vezes achamos que somos a última bolachinha e a mais esfarelada, né, do pacote. Somos o único planeta que tem vida, que tem gente morando. Mas não é. Os planetas são incontáveis, infinito, o universo é infinito, e a vida sim, há muita vida. Comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, ou seja, aqueles que se foram, eles podem se comunicar conosco, quer dizer, aqueles que podem se comunicam.
A fé racional, não acreditar naquilo que a pessoa que está aqui na frente está dizendo, porque ela não está pregando, ela está divulgando o estudo que foi feito e convida a todos a estudarem também. Essa é a fé racional. A lei da evolução, que é uma fatalidade, não existe. Nós podemos estancar por uns tempos, mas a necessidade nos obriga a pensar melhor e querer andar para frente, porque é para frente que se anda. As leis morais, enfim. O Espiritismo nos responde às questões fundamentais da vida. E neste momento, nós nos socorremos de Leon Denis, O Porquê da Vida. Num capítulo, num item que se chama Os Problemas da Existência. Ele diz assim: o que importa saber antes de tudo é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre esse vasto teatro. Tudo isso é de uma importância capital, é de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. E consultando-as, fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. E aí a gente lembra que nós começamos com aquela frase que diz: quando o indivíduo compreende a finalidade da vida, passa a se interessar e a integrar tudo que envolve a vida e o viver. Vejam como é importante nós termos esse sentido em nós, né? Então, o que eu sou, quem eu sou, de onde eu vim, antes de nascer o que eu era, antes de nascer aqui, depois da morte o que eu serei, depois da morte desse corpo físico. Por que eu estou nesse mundo, nessa família, que às vezes eu reclamo, acho que estou na família errada? Não, eu estou na família mais certa. Nesse planeta, nesse país, né? Nesse planeta. Por quê? Por que eu estou nesse contexto social? Por que umas pessoas sofrem mais do que as outras? Se nós estudarmos a doutrina espírita, ligeirinho nós vamos ter respostas para tudo isso. Então, o conhecimento da doutrina espírita, ele não vai nos livrar das dores que são necessárias para nós podermos aprender o que é necessário aprender, para o nosso aprimoramento, mas vai nos munir da energia suficiente para nós podermos enfrentar cada um dos nossos desafios. A doutrina espírita vai nos esclarecer sobre a necessidade da dor e que nós temos capacidade de vencer os obstáculos que a vida coloca diante de cada um de nós, de acordo com as vivências que nós já tivemos. Necessidades de resgate e de aprendizado. Vai nos ensinar também que a dor não é necessariamente sinônimo de sofrimento. Que eu posso passar por dores e nenhum dos amigos vai conseguir chegar aqui e me dizer que nunca passou por uma dor. Nenhum. Eu não vou nem convidar ninguém para vir aqui dizer. Todos nós. A dor é o que nos une. Todos nós passamos por mais ou menos dores, sentimos mais ou menos, mas podemos sofrer ou não, mais ou menos. A doutrina espírita ainda nos ajuda a combater a ociosidade, ocupando da melhor forma possível o nosso tempo, a buscar a fé raciocinada por meio do estudo da doutrina, o auxílio da terapia do passe, a fluidoterapia, orientação espiritual, diálogo fraterno, tudo isso nós temos à disposição. Ter metas, objetivos de vida que não sejam apenas a obtenção das coisas materiais. Combater a saciedade, que é muito complicado, a saciedade, ou seja, eu tenho tudo que eu preciso, então o que eu vou fazer, né? Alguns países europeus, onde tudo é fornecido para garantir ao cidadão o seu sustento desde o nascimento, apresentam o maior índice de suicídios de todo o planeta. Saber buscar a coragem de suportar as misérias da existência, porque nós passamos por misérias.
Misérias não físicas necessariamente, mas passamos muitas vezes por grandes dificuldades. As tribulações da vida, a doutrina espírita nos ensina que são provas ou expiações. Firmeza e perseverança para não desistirmos diante das nossas dificuldades e sim fazer delas desafios a superar e não dizer, eu estou com problema. Não, eu estou com desafio. E quando a gente encara assim, quando a gente chega lá na frente, que a gente vence, supera o desafio, a gente olha para trás e vê, puxa, nem foi tão complicado assim. Ou foi difícil, mas eu superei. Combater o orgulho, que pode nos levar ao desespero e atitudes desastrosas. Ter a grandeza e dignidade para lutar contra as adversidades e enfrentar principalmente críticas fúteis e egoístas e não valorizá-las. E se alguém não sabe o que é crítica fútil, dá uma olhadinha só de vez em quando, não precisa ficar viciado numa rede social. Alguém posta uma coisa bem bacana, bem legal. Tem 300 dizendo que legal, parabéns, que bacana. Aí daqui a pouco vem 1000 e acabam com aquela postagem. 1000 pessoas. Né? E hoje se vê muita polarização, né? Ou eu sou gremista ou eu sou colorado. Ou eu sou de tal partido ou eu sou de outro. Né? E muitas vezes até nas crenças. Não, se tu é espírita, então eu não quero saber de ti porque a minha religião é outra. Não, se tu é católico, eu não quero saber de ti porque eu sou protestante. Polarização, né, gente? Nós somos todos irmãos. Todos somos irmãos. Bom, fazer o que nos cabe no sentido de eliminar da sociedade abusos e preconceito, o que nos cabe, partindo de nós, né? Dar mais valor à estima de Deus do que a dos homens, porque Ele é o nosso Criador. E sempre que nós não nos sentimos fortes o suficientes para identificar e resolver ou aceitar a origem das nossas dores, procurar uma ajuda, procurar um familiar, procurar a nossa casa espírita, que está sempre de braços abertos, a espiritualidade amiga, esses queridos amigos encarnados para nos escutar, para nos atender, né? E também na área da saúde mental, uma terapia, quando nós estivermos precisando, né? Vamos cuidar de nós, do nosso patrimônio, né? Tem também, né, o CVV, o Centro de Valorização da Vida. 188 é o telefone, às vezes a gente daqui a pouco precisa. Agora de madrugada eu estou precisando de ajuda, eu vou ligar para lá, mas eu vou buscar um auxílio e sempre vai ter alguém para nos ajudar. Prestar também atenção aos nossos familiares, nossos amigos, tentar identificar alguma tendência no sentido de autodestruição, ser acessível, solidário, oferecer o nosso ombro, sugerir um tratamento. E mais importante, que todos nós temos à nossa disposição sempre. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis, sobre a prece. No item 11 nos diz assim: pela prece o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, queridos amigos, por fim, reforcemos a nossa fé no sentido de saber que Deus jamais desampara nenhuma das suas criaturas. Esteja em que condição estiver, em que plano estiver, em que esfera estiver. O propósito da vida, no seu sentido mais amplo e verdadeiro, é a perfeição relativa que nós vamos atingir. E, por consequência, a plenitude da felicidade, que se inicia pela verdadeira paz interior, que é uma conquista. Ontem recebemos de uma amiga uma mensagem da Escola Una, Vida Una de Valor. Ontem, à tarde, entrou a primavera, então recebemos essa mensagem. Hoje, a primavera se abre diante de nós e nos lembra que também temos um jardim interno. Cada pensamento é uma semente, cada gesto é um cuidado, cada palavra é uma gota de água que nutre o que existe em nós. Florescer não é um ato repentino, mas um processo de presença e amor.
Assim como a terra se veste de cores, que nosso coração se permita desabrochar em leveza. Que possamos acolher o que precisa ser curado, liberar o que já não nos serve e abrir espaço para o perfume de novas possibilidades. Que hoje o jardim do seu ser floresça em gratidão, paz e beleza. Feliz primavera a todos e que tenhamos um grande e belo propósito em nossas vidas. Muito obrigada pela atenção de todos.